Saudações decoloniais, libertárias e, sobretudo, antirracistas. Seja muito bem-vindo ao canal do CPDEL da UFRJ. Vamos debater e defender algumas teses nesse vídeo-aula que escondem de você nas universidades. Primeiro ponto, a ideia de anacronismo serve para legitimar práticas racistas da modernidade. 2. Os conceitos de modernidade, colonialismo, liberalismo, capitalismo, colonialidade estão atrelados e encharcados de racismo. 3. O racismo é aplicado por instituições, por isso todo racismo é institucional. 4. Na América Latina existe patriarcado branco, dominado pelos homens brancos, na melhor posição, seguido pela mulher branca, enquanto corpos negros, homens e mulheres e indígenas estão subordinados. 5. O capitalismo e o liberalismo não tiveram incompatibilidade com a escravização de corpos negros. 6. A matança de negros no Brasil continuou, mesmo sob governos da esquerda ocidentalizada. 7. Apresentaremos algumas características do pensamento decolonial, raiz e libertário que estamos propondo, que significam destruir todos os institutos da modernidade, colonialidade, criados para escravizar, subordinar negros e indígenas. E, por fim, ser decolonial raiz e libertário é ir de encontro aos ensinamentos teóricos e epistemológicos desta ou das universidades ocidentalizadas. Vamos à aula. Seja muito bem-vindo ao mundo do saber decolonial e libertário. O que eu quero que vocês compreendam? Existem diferentes maneiras para a gente analisar os teóricos das ciências sociais. Tá? Normalmente, os cientistas sociais, eles abordam, por exemplo, vocês devem ter aprendido assim, vamos entender aqui o pensamento do John Locke. Aí, beleza, você pega lá o John Locke. John Locke defende a propriedade privada. John Locke coloca no mesmo patamar vida, liberdade e propriedade. Aí tu aprendendo essas coisinhas assim, né? Como se fosse criança, né? Que tivesse que aprender. Só que não dá. O que eu proponho é entender o seu teórico, o pensamento desse teórico que ele defende no seu contexto histórico. E qual é o contexto histórico que esses caras estão escrevendo? Colonialismo. Milhões de pessoas sendo assassinadas, um genocídio, um holocausto está acontecendo nas Américas e na África. Um processo de escravização de milhões e milhões de pessoas, e você não vê o cara defender uma linha contra esse processo. Você está entendendo? É como se hoje a gente tivesse aqui, hoje a gente está no Brasil, em particular, é como se a gente tivesse todo o continente europeu, vamos inverter, todo o continente europeu ou asiático estivesse sendo escravizado. E a gente, caramba, está sendo escravizado. Mas o importante aqui é que a propriedade privada... Eu estou ao ignorar, ou sem contar que muitos deles eram proprietários de escravos. Né? Até quando eu não abordo o que está acontecendo, eu estou no processo de concordância com esse processo, com isso. Entende? Mas quando se coloca como teórico. Mas, ao contrário, muitos deles, e aí foi o que o Tocqueville vai dizer, a democracia ativa, né, é perfeita, maravilhosa, com os indígenas sendo exterminados e os negros escravizados. Por quê? Porque negro indígena, e é a confirmação, negro indígena, para esse pensamento moderno, era sub-humano, ou não humano. Essa é a maior confirmação. Sabe? A teoria da propriedade do Locke, aquilo que o meu servo fez para mim é minha propriedade. Veja, o servo não é considerado como humano. A teoria da propriedade do Locke não serve para o servo, não serve para o escravo, não serve para o indígena. É isso que eu queria que vocês compreendessem, sabe? Essa ideia de anacronismo, eu aprendi isso desde quando eu estudei no IFIX como aluno, eu escutava muito disso. Não, é anacronismo, porque era normal. Isso me dava uma indignação tão grande. Sempre me deu, sabe? Sempre me deu. Mas eu ainda não tinha, naquele momento do meu histórico, que eu era aluno, eu ainda não tinha elementos para fazer essa crítica, sabe? De como... Mas aquilo sempre ficou na minha cabeça, assim, pô, me indignava.
Mas como assim? Mas agora assim, as coisas são mais nítidas para mim. Assim. É um processo de entender o outro, o negro, o indígena, como sub-humano. Não está no mesmo patamar. Então não importa, é burro de carga mesmo. É isso, é um animal. Né? Enfim, que pode sofrer o que for. Né? Ou é é um bárbaro, não é civilizado. Enfim, tem várias justificativas ao longo da história que esse processo aconteceu. Acho que o primeiro ponto é identificar. A primeira perspectiva é identificar que existe um projeto de modernidade. Esse projeto de modernidade está casado com o projeto de colonialidade. Por quê? Porque permanece princípios do colonialismo. Portanto, eu já falei 3 conceitos diferentes: modernidade, colonialidade e colonialismo. Então, permanece esses princípios até hoje. Então, tudo que foi estruturado pela modernidade, e aí, o que foi estruturado pelo racismo, né? Criação da ideia de raça, racismo, patriarcado branco, estadolatria, capitalismo. Né? A gente poderia ver outras coisas, mas esses são, a meu ver, os principais. Talvez esses que eu tenha tentado deixar transparecer para vocês ao longo dos vídeos. O que o racismo, seja o racismo, ou seja, o patriarcado, eles são estruturados com base em instituições. Tá? Como é que se identifica o racismo? Você tem que identificar ações institucionais. Como é que se identifica o patriarcado? Você tem que identificar ações institucionais, patriarcais e racistas, né? No caso. Então, assim, veja. Como que a gente... Quando eu estou falando de que existe um patriarcado branco, e tem que dizer que é branco, e não é um patriarcado qualquer, eu estou querendo dizer o seguinte, olha, a gente sabe que existe uma hegemonia do homem branco nesse mundo ocidentalizado, né? Por que existe uma hegemonia do homem branco no mundo ocidentalizado? Porque o homem branco, ele ocupa todas as a maior parte, né, das governanças políticas, das governanças econômicas. Aí eu vou explicar para quem não foi meu aluno. Governança econômica, ou seja, são todas as empresas, né? Todas as empresas, todos os modos de produção, todas as formas que produzem riqueza nesse país e no mundo, né? Por exemplo, uma fábrica, ou uma fazenda, ou, enfim, uma indústria, enfim, o que for. Quem está no comando, quem detém as ações, são homens brancos. Em sua grande maioria. Não todo, mas sua grande maioria. Então, quem está governando os países da América Latina, os países ocidentais, de modo geral, são homens brancos. Ou seja, são os governantes políticos, né? A maioria dos presidentes, a maioria dos governadores, a maioria dos prefeitos, dos deputados, senadores são homens brancos, tá? E a gente podia usar agora da governança jurídica. A maioria dos juízes, dos magistrados, são homens brancos, e por aí vai. Ou seja, então, a partir das instituições que existem no Estado e na sociedade, de modo geral, seja no Estado, instituições políticas, seja instituições econômicas, na governança econômica, são habitadas e dominadas por homens brancos. Tudo bem? Então, aí eu identifico. Bom, aí são 2 questões. Uma há um racismo, primeiro, que são homens brancos, e há um segundo componente, que é o que até historicamente até agora se via, há um patriarcado. Por isso que eu disse, é um patriarcado branco. Tá? Aí tem suas heranças, que eu busquei tratar lá no vídeo, que eram as heranças da igreja, né? Heranças religiosas, o papel que a igreja cumpriu, o papel que o Estado cumpriu, etc. Bom, então, dito isso, então, a partir de eu olhar as instituições, eu identifico isso. Ou seja, há um racismo, por isso que se estrutura, e podemos dizer que é um racismo institucional. Por quê? Porque negros têm dificuldade para ocupar os altos estratos das instituições existentes na sociedade. Negros e indígenas. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto por que eu digo que é racismo não, patriarcado branco? Porque se você olhar as mesmas instituições que eu acabei de citar para vocês, as instituições sociais, econômicas, políticas, jurídicas, etc., as mulheres brancas ocupam mais altos estratos que homens negros e que mulheres negras. Tá? Bom, então aí, veja, o que eu estou querendo dizer assim, não dá para a mulher branca dizer que está subordinada ao homem negro. Isso não se confirma do ponto de vista institucional, o que você fazia análise desse processo. O que a gente não vai negar é que, e aí no seu conjunto, homens, quer dizer, hoje, né, homens e mulheres brancas, eles seriam aí comporiam
ocupariam os altos estratos da sociedade. Esse é o ponto. Sabe? Então tem uma questão racial que está posta aí muito clara, né? Que esses corpos brancos estão acima dos corpos negros e continuam. Aliás, é por isso que nós estamos aqui discutindo decolonialidade. É por isso que estamos aqui nesse processo. Aliás, o que eu estou propondo, em alguma medida, quando eu falo de patriarcado branco, eu já estou minimizando a ideia de patriarcado que foi trazida da Europa, é uma discussão que foi trazida da Europa para cá. Uma luta das feministas brancas europeias contra os homens, ou exigindo iguais salários, exigindo inclusive o voto, exigindo participação da política, na economia, etc., das mulheres brancas que faziam com os homens brancos na Europa. Agora, trazer essa discussão para cá, para o Brasil, para a América Latina, no modo geral, né, numa sociedade que é amplamente cortada pelo racismo, em que tem a maioria de negros e negras, né, é uma coisa que não se encaixa aqui. Sabe? É uma aberração. Né? Aí, a não ser que aqui você tem que dizer, não, o patriarcado é branco. Porque você fala só patriarcado, isso chega a ser uma blasfêmia com os homens negros que estão praticamente todos eles subordinados. Tá? Bom, enfim, não sei se eu te respondi aí, mas era mais ou menos esse ponto que eu queria ver contigo, assim, dessas duas questões. Uma é do ponto de vista histórico, né, de entender como o papel que as governanças econômicas e políticas destina para negros, e aí um papel histórico que continua até hoje, desde o processo de escravização. A mulher branca, ela foi, na Europa, do ponto de vista histórico, subordinada, porque ela era considerada como inferior ao homem branco. E aí estou falando corpo mulher, o corpo feminino. Né? Hoje a gente tem essas discussões mais aprofundadas, mas o corpo feminino ele foi subordinado ao homem branco na Europa, do ponto de vista histórico. Então, ela era considerada incapaz, inferior, etc. Né? Aquilo que eu já expliquei nas lives, muitas mulheres brancas foram assassinadas, consideradas como bruxas, etc., porque elas tinham domínio nas comunas existentes na Europa. Né? Elas não correspondiam, não estavam dispostas a obedecer os ditames da igreja, do Estado e do sistema que estava nascendo. É isso. Não é só pela questão da mulher. É muito mais amplo que isso. Por isso que essas mulheres eram das comunas. É isso que não é dito na história. É isso que as feministas brancas, ocidentalizadas, não abordam. Elas só tentam abordar na hora a questão da mulher. Não é só a questão da mulher. Tem outros atravessamentos aí também. Que, para a igreja, o poder da igreja naquele momento, a igreja que estrutura, que é isso que eu tentei passar no vídeo, estrutura o pensamento patriarcal, né, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista estruturado, como dizer, se a gente pode usar o termo de colonialidade do saber, né, era fundamental que as mulheres fossem subordinadas. Elas não queriam ser subordinadas, né, estar na posição de subordinação, porque elas ocupavam um papel de destaque nas suas comunas. Então, por isso foram acusadas de bruxas. Tá? Então, tem um ponto de vista não só da escolha de mulher, não é da escolha de... pelo que eu estudei um pouco, posso também estar errado, não sou dono da razão, mas pelo que eu estudei um pouco, não está só ligado à questão de opções sexuais, etc., mas sim também, porque tem toda uma estrutura de negação da lei, negação do Estado, negação da igreja, negação dos postulados que as instituições traziam. Tá? Então era muito para além disso. Inclusive de desrespeito, porque muitas dessas mulheres não gostavam também dos limites impostos sobre a questão sexual, inclusive de prática sexual mesmo com homens. As mulheres, a partir do princípio da igrejista, elas foram treinadas a inclusive, quase que ter vergonha do sexo. Veja, eu não estou falando nem do sexo homossexual, estou falando do sexo, inclusive heterossexual mesmo. Esse sexo tinha que ser escondido dentro de casa, para o marido, tinha que ser resguardar para o marido, ficar virgem, né? Uma mulher tinha que permanecer virgem até o casamento. São esses princípios que a gente não pode esquecer, que é, inclusive, contra a natureza humana. Normalmente, o negro é excluído, a princípio, pela sua aparência, pela sua cor da pele, ele é excluído de todo e qualquer... Ele é secundarizado, vamos chamar assim, do processo, de quase todo e qualquer processo seletivo, né, que tem para as empresas. Aí, quando você faz o oposto, se faz institucionalmente, gera essa grita aí de pessoas que são normalmente privilegiadas. Né? Obviamente, assim, acho que tem outros pontos que a gente tem que marcar aqui. Quer dizer, acho que o sistema capitalista ele é isso mesmo, assim, ele é excludente. Né? Não tem espaço para todo mundo, não vai ter. É necessário ter
não sou marxista, não, mas vou usar um termo Marx, tá? Só essa concessão, só dessa vez. Né? É necessário ter o exército industrial de reserva, né? Que é esse grande número de pessoas fora do mercado de trabalho para manter o salário baixo de quem está trabalhando. Né? Então, isso aí exclui, a sua ampla maioria exclui negros e também exclui uma parcela menor de brancos. Né? Então, exclui negros em ampla maioria, negros indígenas, um pouco, né? E uma menor medida de brancos também. Então, obviamente, vai ter uma grita. A eleição do Trump nos Estados Unidos, não sei se eu já falei aqui, eu falei em outro lugar, a eleição do Trump nos Estados Unidos foi um pouco quase que uma ação coletiva branca, conservadora, igrejista e militarista contra esse tipo de política de inclusão racial, inclusão de negros, seja na economia, na política nos Estados Unidos. Me parece que o atual presidente aqui também é um pouco esse processo, por isso que gera essa grita. Mas, indubitavelmente, é mais do que necessário que se faça isso. Obviamente, eu também sou crítico do sistema capitalista, e como você falou com toda razão, assim, é necessário sobreviver. Então, a gente pode, sim, ter a consciência que o capitalismo não é um sistema ideal, o capitalismo não vai garantir a libertação do negro, nunca vai, não vai. O capitalismo surgiu a partir do processo de escravização de negros, isso é importante também entender, o dinheiro surgiu nesse sentido, então não existe possibilidade de black money ou coisa equivalente, isso é uma ilusão, que o dinheiro está praticamente todo na mão dos brancos, e você pode até criar uma elite negra, como tem algumas elites nos Estados Unidos, mas a grande massa de negros continuará sendo explorada no subemprego, etc. Então, assim, tem que saber que esse sistema é um sistema feito para o branco, o capitalismo é um sistema que partiu do colonialismo e feito para o branco, e que não teve nenhuma incompatibilidade, foi isso que eu tentei mostrar nos vídeos, o capitalismo nunca teve nenhuma incompatibilidade com a escravidão, nem o liberalismo, por isso que eu estou falando, eu usei lá os termos no vídeo, associando, né, o liberalismo com o racismo, tá? Mas, obviamente, aquilo que você falou, temos que sobreviver e, portanto, temos que trabalhar, né? Não dá para a gente ficar esperando um dia que a revolução vai acontecer ou coisa equivalente, tá? Temos que trabalhar e aí a gente vai, obviamente, procurar as melhores formas de trabalho para a sobrevivência, mas sem colaborar ou acreditar ou justificar o sistema, que aí eu acho esse é o grande problema. A gente pode trabalhar, sim, temos que trabalhar, não tem como, porque a forma como o capitalismo se estrutura, ele nos obriga a vender a nossa força de trabalho. Não tem como você viver de outra maneira, né? Porque na medida que todas as terras foram transformadas em propriedade privada. Então você é obrigado a fazê-lo, a trabalhar para outro, né? E aí normalmente você trabalha, quem domina os meios de produção, normalmente aquilo que a gente já falou são os brancos. Os negros deverão trabalhar para os brancos e normalmente, né? Não nem sempre, mas normalmente é assim, e sempre será explorado, porque o sistema capitalista é baseado na exploração. Então, se o negro trabalhar para outro negro, um negro patrão e um negro trabalhador, esse negro patrão, no sistema capitalista, vai explorar o negro trabalhador. Por razão, se não explorar, ele fale. É a lógica do sistema. Não é nem por maldade, não, nem por maldade, é a lógica. Ou você está dentro da lógica, ou você não está. Né? Então, assim, a maioria de negros trabalhadores não pode jamais, a meu ver, né, legitimar esse sistema que o explora, que o legitima sua exploração, sua exclusão e por aí vai. Tá? Bom, Júlia, não sei se eu te respondi, mas tá, e sobre a esquerda, nossa, eu gosto muito do conceito do Grossfogel, né? Essa nossa esquerda é uma esquerda ocidentalizada. Né? O que significa isso? Ela está com. Os teóricos delas são europeus, né? Tá lá, justificativas são europeias, né? Ela pensa e ela participa e colabora para todo o sistema o tempo inteiro. Quando a esquerda nossa está participando de eleição, ela está legitimando o sistema. Óbvio. Está legitimando o sistema. E aí você elege um deputado, aí o deputado, que era antes, podia até ser operário, camelô, seja o que for, virou deputado. Então ele já mudou de classe social, já ficou rico. Ele resolveu a vida dele, individual. Né? Todo sob um discurso, né, socialista. Cara, a esquerda nem usa mais socialismo. Né? A esquerda hoje está tão ocidentalizada que nem isso ela faz. E quando chega o governo, ela manda o exército para a favela da Maré. Manda o exército para a favela do Alemão. Sem nenhum constrangimento. A matança de negros e indígenas permaneceu sob qualquer governo no Brasil. Esquerda, direita, seja o que for. Ela não parou. Entende? Aliás,
sob o governo petista, o número de encarcerados aumentou exorbitantemente. Aumentou exorbitantemente. Você pode pegar aí depois, tem até esses dados de número de encarcerados. Sim, e quem são os encarcerados? A gente já sabe. Enfim, essa esquerda nossa é ocidentalizada, né? E colabora muito mais para o capital. Não vi. Isso aconteceu com o Obama também nos Estados Unidos. O Obama também nos Estados Unidos, negro, chegou ao poder, né? E também não acabou com a miséria, com a exploração, com o racismo, né, nos Estados Unidos, infelizmente. Então, assim, por meio dessa instituição Estado, por meio dessas instituições econômicas e pelo sistema capitalista, eu acho que já temos muitos exemplos que é muito difícil você conseguir a libertação, a emancipação de negros, indígenas, enfim, eu acho, é por isso que eu acredito, defendo, né, a ideia de autogoverno. Autogoverno e com a mais ampla liberdade possível, que, enfim, e sem confio da propriedade privada e por aí vai. Mas aí isso dá um outro debate que a gente vai fazer lá quando falarmos de teoria anarquista. O pensamento decolonial ele é muito diverso, né? Então vocês estão tendo aula hoje aqui comigo, o pensamento decolonial, que aliás está virando modinha, até brinquei lá no vídeo sobre decolonial raiz versus Nutella, né? E aí era uma provocação ali que me veio à cabeça naquele momento. Então o raiz, para mim, né? Aliás, eu vou falar do Nutella. O Nutella é aquele que, não, vamos aqui, vamos amansar as instituições da modernidade, vamos encontrar um caminhozinho aqui, vamos encontrar um caminhozinho no capitalismo, vamos encontrar um caminhozinho no Estado, vamos encontrar um caminhozinho aqui no racismo, um caminhozinho no patriarcado, vamos tentar amenizar esses problemas. Isso é o Nutella, né? E aí o raiz no meu ver, e é o que é a minha perspectiva, por isso que a minha perspectiva casa com a teoria libertária, e aí libertária no sentido anarquista mesmo, né? De busca de destruição de todos os institutos da modernidade. Aí, da ideia de raça, racismo, capitalismo, Estado, patriarcado e pura propriedade privada, e militarismo, prisão, tudo que funciona nessa modernidade para oprimir e subordinar negros, indígenas e seus descendentes. Que, em seu conjunto, tudo isso foi criado, né? Você pega desde dos púlpitos até as prisões, passando pela arma do militar. Tudo isso foi para subordinar negros, indígenas e fazer com que eles comprem um papel que é o papel destinado para eles, aquilo que eu, num debate com o Iago inicialmente, que é o papel de produção de riqueza para esses corpos brancos governantes, né? Obviamente não é a produção de riqueza para todos os brancos, não é. Tem brancos também que estão ali, tem branco menor medida, né? Mas tem branco que mora em favela, tem branco subordinado e tal. Muito menor medida, mas para os governantes brancos. Essa perspectiva decolonial raiz é no sentido de cortar na raiz do problema também todos os seus postulados, princípios e por aí vai. É uma coisa bem mais profunda do que uma mera superficialidade, efemeridade, né? Coisa que vai acreditar nessas instituições. Porque ser decolonial significa ir de encontro a tudo que a universidade ocidentalizada nos ensinou até hoje. Vocês aqui, hoje, né? Enfim, não sei qual período vocês estão, mas com certeza, né, eu postaria muita coisa, vocês foram educados ocidentalmente, uma perspectiva ocidentalizada, é isso. E os professores de vocês, você não tem dúvida que mais ainda, né? Eu fui educado dessa maneira, ocidentalizado. Eu fui educado. Por isso hoje que eu sei muito de liberalismo, por isso que eu sei muito de pensamento moderno. Porque eu tive que ler isso. Até para o meu concurso, você está pensando nisso hoje. O concurso que eu fiz para o UFRJ não teve nenhum autor negro, nenhum autor indígena, né? Eu não sei se teve alguma mulher, mas se teve foi uma no máximo. Então a estrutura do pensamento ocidentalizado, que enfim, estamos tentando aí caminhar nesse processo de desconstrução disso, né? Aí estamos aqui jogando para ver se vocês, para quem acha isso interessante, né? Isso tem que ser feito por quem tem origem periférica, por quem, né, tem origem
negra, indígena e quem não abandonou suas raízes. Porque para aquele que chegou no topo e acha e quer se justificar perante seus pares, que tem muitos, não tenho dúvida disso, né? Eles querem reforçar o sistema. Às vezes eles querem ser mais reis do que o rei. Né? Eu não sei se o ditado é esse, mas era algo parecido com isso. É mais rei que o rei, sei lá, um negócio desse. Né? Então, é isso. Depois que a gente é mordido pela iscazinha da decolonialidade, é difícil. Né? Gente, eu não estou conseguindo mais aturar. Enfim, eu estava numa congregação do IFIX, e aí eu já falei para vocês isso, né? Os professores falaram que não tem racismo no IFIX, que nunca teve, e que o IFIX sempre lutou contra. É uma coisa assim, bem... Eu falo, meu Deus, eu falo, caramba, que mundo esse pessoal vive, né? É de novo, é de cima para baixo. Aí eu falei assim, pô, pergunta aos alunos negros e indígenas, né, para saber que tal. Mas é a mesma coisa, assim. É como se não existisse o processo de escravização. Gente, beijo no coração, muitíssimo obrigado aí por vocês estarem aqui comigo hoje, nesse dia chuvoso e friozinho. Podia estar agora debaixo de uma coberta, né? Vocês podiam estar aí e optaram por estar aqui comigo na aula. Sou muito grato por isso, tá bom? Grande beijo, qualquer coisa a gente se comunica lá no Zap, tá bom? Valeu, gente, um abraço. Tudo de bom.